relacionamentos, família, coisas que são incríveis um dia, no outro são uma grande complicação. É sobre isso que esse livro fala, presta atenção aí. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, A Vida Não É Justa, de Andréa Pachá. A Andréa Pachá é uma juíza, ela já é juíza há 20 e poucos anos, mas durante 15 anos ela ficou na vara de família. Ela é de Petrópolis e nesse tempo na vara de família ela viu muitas coisas, N casos, N situações envolvendo, claro, problemas familiares. Falando um pouquinho da Andréa, para vocês terem um pouco de noção das coisas em que ela está engajada e de que tipo de juíza é ela, vou colar aqui um pouquinho para vocês entenderem o que ela já fez. Ela foi membro do Conselho Nacional de Justiça e nessa época, quando ela era membro, ela criou o Cadastro Nacional de Adoção e a Comissão de Conciliação e Acesso à Justiça. E ela também atuou na implantação das varas de violência contra a mulher em todo o Brasil. Além disso, ela promoveu campanhas para simplificar a linguagem utilizada nos processos, combatendo aquele juridiquês. E daí já se percebe por todas essas atitudes e todas essas coisas que a Andréa fez, o tipo de juíza que ela é, o tipo de sensibilidade que ela tem, as coisas com que ela está envolvida. E em 2012 ela lançou esse livro, A Vida Não É Justa, que conta casos desses 15 anos que ela ficou na vara de família. E ela faz questão de dizer que esses casos não estão ali reproduzidos de sua maneira original, como eles realmente aconteceram. Cada crônica que está ali representada, né, escrita, ela é uma mistura de várias coisas que aconteceram ao longo desses 15 anos, né? Mas são histórias absolutamente possíveis, absolutamente capazes de acontecer. E aí você tá me ouvindo falar da Andréa, me ouvindo falar desse livro, e você já deve tá pensando na sua cabeça, eu já ouvi falar dessa mulher, eu conheço essa mulher. É porque esse livro, A Vida Não É Justa, e mais um outro livro que ela lançou depois, que eu não lembro o nome agora, e a própria Andréa, inspiraram a série do Fantástico Segredos de Justiça, que já teve acho que 2 temporadas, em que a Andréa foi representada pela Glória Pires, né? Então, na série você vê reproduções fiéis das crônicas do livro, né? Que, como eu disse, não são reproduções fiéis da realidade, mas que poderiam claramente ser. E são reproduções dessas crônicas que estão no livro. Porque a realidade mesmo, como as coisas realmente aconteceram, isso não pode ser representado porque é, como o nome da série diz, segredo de justiça. E a Andréa já disse em entrevistas que um dos grandes motivadores para ela escrever esses livros e para consentir, né, que essa série fosse levada para televisão é que essas histórias, quando as pessoas entram em contato com elas, a gente acaba conseguindo se identificar com essas histórias, identificar com as situações que já aconteceram na nossa família, e isso pode, de certa forma, levar a nossa própria reflexão, né? Perceber como que a gente está complicando situações da nossa rotina, da nossa família, que às vezes não tem certo e errado em algumas situações. Isso é uma coisa muito legal desse livro, ele vai mostrando casos em que às vezes não existe certo nem errado, né? Existe o fim do amor. Se tem um casal e um dos dois deixou de amar, não tem certo nem errado, é coisa de sentimento, né? E às vezes é muito difícil pro outro lado admitir isso, é muito difícil até para quem deixou de amar, né, lidar com uma separação. E aí o livro traz milhões de casos, traz muitos casos de casais que casaram por convenção, casaram porque os amigos disseram que era bom, casaram porque a família brigou que casasse. E aí, depois de um tempo, se percebe que não é isso que queria, não era ali que eu gostaria de estar. E aí você vê casais de 50 anos de casado pedindo divórcio. Tem muitos casos de criança, envolvendo criança, que são casos muito difíceis, né? A própria Andréa diz que esses são os casos que mais comoviam ela. E tem casos de paternidade, tem casos de guarda, né? Que são 2 adultos brigando e uma criança ali no meio, né? Como que lida com isso? E tem casos absurdos, né? Como o caso de um casal que foi parar na justiça porque não conseguia decidir em qual escola botar os filhos, entendeu? Isso não é caso de justiça, porque justiça é se as crianças estão em situações de risco, alguma coisa assim. Mas isso são casos que têm que ser resolvidos entre casais. E aí a própria Andréa percebeu que muitos casais chegavam à justiça porque não conseguiam conversar entre si fora dali. Então, quando chegava ali naquela mesa da conciliação, na frente do juiz, era quando essas pessoas conseguiam se olhar no olho e falar tudo aquilo que elas queriam falar há anos e não conseguiam, né? Jogar tudo pra fora. E aí, às vezes, dali
saiu uma grande briga, às vezes dali as pessoas consentiam que aquela decisão era melhor, às vezes dali saiu uma grande reconciliação, porque eles finalmente conseguiram conversar. Então esse livro ele traz diversas histórias de pessoas como nós somos humanos, qualquer uma daquelas coisas poderia acontecer com a gente. É um livro muito legal para quem está estudando direito, um livro muito legal para quem é juiz ou quem pretende se tornar juiz, porque mostra um pouco da sensibilidade que as pessoas nessa área podem e precisam ter. Você não precisa só agir rigorosamente de acordo com a lei, porque o ser humano não é uma coisa rigorosa, uma coisa certinha, existem várias nuances em quem nós somos, né? E esse livro mostra isso. É muito, muito, muito importante ressaltar a sensibilidade da Andréa Pachá sempre no que ela conta nesse livro, nos casos dela. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Andréa pessoalmente e ela é uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa sensível, que se deixa compreender as questões do outro, né? E que se deixa sentir esse tipo de coisa para poder se colocar no lugar daquela outra pessoa, entender que ali ela tá julgando a vida, né? Julgando o destino, julgando futuros. Isso é muito louco, fucking crazy. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra série do Fantástico, Segredos de Justiça, que é muito legal, acho que vocês deviam muito ver. Eu vi alguns episódios, tudo foi muito bem retratado ali, é bem fiel às crônicas do livro, inclusive. Então é isso, recomendo pra você. A Vida Não É Justa. Esse livro aqui da Andréa Pachá. Me recomendem coisas, me façam pedidos, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, algum tipo de lista, algum tipo de dica, algum vídeo especial. É só falar, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, divulga pros amigos, faz tudo, porque tudo isso é bem importante, parece bobeira, é meio clichê, mas é importante pra gente, até pra gente ter uma noção do que a gente tá fazendo é bom ou não, tá bom? Beijo, valeu!